Olá pessoal, estamos de volta em mais um Portal Evolve. Eu sou Veridiana e a gente vai trazer aqui quais são os erros mais comuns quando o assunto é a redação do Enem. Então eu trago 8 erros mais comuns. Vamos entender cada um deles, né? E aos poucos vocês vão conseguindo entender e compreender e não errar, principalmente. Vamos lá. O primeiro é a questão da fuga ao tema. Fuga ao tema é ponto de corte na redação, então você tem que ter total calma na hora de parar para analisar o tema. O tema ele é fundamental e você tem que primeiro circular quais são as palavras-chave desse tema. Então, a proposta de redação no Enem tem um tema dado em um enunciado e 3 textos de apoio relacionados a ele. Veri, tem muita gente que diz assim, Veri, eu não gosto de ler o texto de apoio. Isso é um problema? Eu digo, é um problema grave. Porque o texto de apoio ele dá um caminho da sua produção de texto. Agora, óbvio, você não deve se apoiar nos textos de apoio. No máximo, você vai tirá-los como um caminho para você não sair do tema. A ideia é justamente para evitar que você venha a fugir do tema. Veri, lendo um dos textos de apoio já é o suficiente? Não. Por quê? Os textos de apoio, eles são um conjunto de... Na realidade, ao final de cada um dos 4 textos que apresentam, você vai ter um texto. Se você somente lê um dos textos, você acaba se apoiando apenas em um lado daquilo que o tema está abordando. Por isso que eles acabam apresentando 4 textos, um deles básico, em que ele vai falar sobre o assunto de um modo geral, o outro deles é muito mais técnico, talvez ele traga a lei, talvez ele traga algum código específico, um outro ele vai trazer dados estatísticos e o outro é uma charge, alguma imagem, algum infográfico que possa contribuir para que você venha a utilizar enquanto argumentos ou provas, enfim, adaptações. Então, os textos de apoio eles estão para lhe auxiliar, só não copie. A adaptação pode, na condição que você também traga os seus conhecimentos de outra área. O repertório sociocultural é seu, é você quem é o autor do seu texto, é você que é o protagonista do seu texto. Então, ter cuidado com isso é fundamental. A gente não deve esquecer que todo o tema do Enem é um sócio-problema. Então, óbvio, Veri, você vai ter que trazer o quê? Um problema sobre o tema, e esse problema ele vai envolver pessoas dentro de um cenário de Brasil. Veja aqui o tema que apareceu. Exemplo, caminhos de combate à crise hídrica no Brasil. Então, aqui o propósito vai ser combate, especificamente, a crise hídrica, um outro cenário, é Brasil, o local no qual a gente está vivendo isso. E aí, eu tenho que apresentar, mas Veri, eu vou ter que apresentar logo os caminhos de combate? Não. Você não vai apresentar caminho de combate, é o que? É solução. É o que a gente precisa fazer para melhorar um determinado problema. E onde é que a gente coloca a solução? Na conclusão. Então, você vai levantar quais são os problemas dessa crise hídrica. Você pode até levantar que existem aí algumas ações para combater esse problema da escassez de água, mas você vai ter que apontar falhas, porque é esse que está o problema, o X da questão. Para lá na conclusão você dizer como é que essas falhas podem se tornar algo que eu posso melhorar, Posso criar caminhos para combater esse problema. Então, escrever um texto apresentando boas informações sobre a questão da escassez de água. A ideia é você tocar no assunto crise hídrica. Então, eu vou trazer o termo crise hídrica, eu posso falar sobre escassez de água, os problemas com a água dentro do cenário brasileiro. Então, não esquece. Na hora que você pegar o tema, circule quais são as palavras-chave. Valendo ressaltar que uma das palavras-chave é o assunto, a outra palavra-chave vai levantar um problema sobre esse assunto, que envolve pessoas, e a outra é o local no qual esse assunto vai ser desenvolvido no seu texto. Apresentar dados geográficos e informações sobre o abastecimento, Porque o quê? O que se espera? A gente está falando de crise hídrica. Isso tem muito a ver com
geografia, isso tem muito a ver com história, você vai poder trazer essas informações ao longo do texto, é esperado que você apresente isso ao longo do texto. Então, ter atenção a essas coisas são fundamentais. Um outro elemento aqui, apresentar ações efetivas de combate e prevenção dos gastos excessivos de água. Então, eu tenho que partir por esses 3 pontos aqui para poder entender qual é o assunto. Primeiro, escrever um texto apresentando boas informações sobre a questão. Então, se é a questão, eu tenho que levantar quais são as causas que estão gerando aí esse problema da crise hídrica, ou seja, por uma população desinformada que não tem noção daquilo que faz e desperdiça água, seja também por parte dos governantes que acabam não fazendo um sistema para poder fracionar ou reorganizar a questão da água, e aí acaba gerando a escassez de água no cenário brasileiro, valendo ressaltar, inclusive, que levantam a especulação de que a água pode gerar a Terceira Guerra Mundial. Então, a água é o nosso bem comum, mas ele é finito, e se por acaso a gente não cuidar, um dia ela tende a acabar. Então, você vai ter que levantar as causas, ou você levanta 2 causas, ou uma causa e uma consequência, ou 2 consequências para isso, levanta em cima de problema, em seguida apresenta informações do ponto de vista histórico, geográficos, filmes também são interessantes que você possa trazer ao seu texto, e no final, aí sim, os caminhos de combate. Você seguindo esse raciocínio, nunca, jamais, hipótese alguma, você vai fugir do tema. Lembrando que o Enem, ele sempre vai apresentar o problema poderia aparecer assim, o problema da crise hídrica no Brasil, poderia ser esse um tema. Ou então, a crise hídrica em questão no Brasil, poderia ser esse um tema, falando sobre exatamente a mesma coisa. Ou caminhos de combate à crise hídrica no Brasil. Então, são chamadas típicas de introdução para um texto. Então, prestar atenção nisso, você tem que analisar qual é o comando do tema, circular as palavras-chave, ler os textos de apoio, são fundamentais para que você não fuja do tema. O que mais a gente tem a falar? É preciso abordar todo o tema, evitando focar-se em um único aspecto do assunto. É o que eu falei. Quando você analisa o tema, é o tema inteiro. Logo, não deixe apenas para analisar o que está em um dos textos de apoio. Um texto de apoio é aquela história do todo sem a parte não é todo, ou a parte sem o todo não é parte. Então, você tem que analisar o todo. Leia os textos de apoio. Não seguir apenas em uma única ótica. Veja, imagina se por acaso eu volto ao tema e digo caminhos de combate à escassez de água. Esqueço a palavra Brasil. Eu estou fugindo parcialmente do tema. Eu tenho que focar no Brasil, eu tenho que focar no cenário brasileiro. Se não tiver em nenhuma parte do texto algo que remeta-se à palavra Brasil, você com certeza está fugindo parcialmente ao tema. Então, é o todo. Não esquece disso. Ou se por acaso piorou, eu não falo sobre a crise hídrica, eu falo sobre a crise e crio qualquer crise menos a palavra-chave do assunto, que é a questão da água. Aí eu falo sobre a crise econômica e social no Brasil. Fuga o tema. Por isso que você tem que circular as palavrinhas para ter sucesso na hora que você está produzindo o seu texto. Logo, não considerar apenas um único foco. Qual é o X da questão? Se por acaso você zerar a competência 2, 0 na redação inteira. Por quê, Veri? Porque a competência 2 é o texto inteiro. A competência 2 é, primeiro, a capacidade de você interpretar o tema. Se você não conseguir interpretar o tema, ou é fuga parcial ou é total. No total, um abraço para ele. E se você não consegue interpretar o tema, consequentemente, você não vai ter uma tese sólida, você não vai ter argumentos sólidos e muito menos trará uma proposta de intervenção adequada para um problema. Por isso que as competências 2, 3 e 5, elas acabam se prejudicando, indo por água abaixo. Já na competência 2, 0 na redação inteira, porque, repito, quando a competência 2 ela é atingida e é zerada, significa que você não vai ter uma tese sólida, significa que você não vai ter argumentos para essa tese e muito menos uma proposta de intervenção que seja importante para o seu texto ganhar cor e espaço. O que mais? Um outro elemento, um outro problema muito comum nas redações é a questão da ambiguidade. O que é ambiguidade? É quando você lê um texto e você não sabe qual é
o assunto específico, porque ele gera duplo sentido. Eu não sei o que a pessoa de fato está falando, e às vezes uma palavrinha, ela acaba sendo suficiente para que você possa meter os pés pelas mãos numa redação. E aí, isso pode gerar problema gramatical, e isso pode gerar problema também de coesão textual, para gerar a coerência dentro do texto. Por exemplo, eu trouxe aqui uma tirinha de Haroldo, de Armandinho, em que eu gosto muito de Armandinho, ele geralmente costuma aparecer muito nas redações do Enem, principalmente nas questões de linguagem, português. Aí ele aparece assim, vendo o pôr do sol. Aí uma pessoa pergunta, quanto quer pelo pôr do sol? Aí ele ainda continua, não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Então, esse vendo dá uma ideia de, será que é o verbo vender ou é o verbo ver? Óbvio que quando a gente está falando de tirinha, quando a gente está falando de charge, quando a gente está falando inclusive até de campanhas publicitárias, a ambiguidade ela é necessária para gerar os efeitos de sentido dentro do texto. No entanto, quando você está produzindo um texto dissertativo argumentativo, o seu texto ele tem de ser objetivo. Se é objetivo, ele nunca, jamais, em hipótese alguma, pode abrir margem para duplo sentido. Então, ambiguidade, lendo aqui, ela resulta de textos mal elaborados, surgindo quando uma mesma frase possui sentidos diferentes, até mesmo contrários, obscurecendo a interpretação do autor em relação ao tema e suas intenções a partir daquele texto. O texto ele fica obscuro, o texto ele fica confuso, o texto ele fica entroncado e, no final das contas, você acaba se prejudicando, principalmente na competência 4, porque é a competência que dá articulação às ideias, e se aquela palavra ela se perde no meio do caminho, eu não consigo articular tão bem e eu também não consigo compreender aquilo que o texto está dizendo. E vai mexer muito com a questão do sentido do texto, ou seja, com a coerência do seu texto. Então, todo cuidado é pouco nesse momento. Vendo aqui alguns exemplos para que você entenda a questão dos problemas de ambiguidade. A mãe de Pedro entrou no seu carro na garagem. Aí eu pergunto, o carro é de quem? Esse seu é um bom e velho pronome possessivo que gera ambiguidade. Assim como quando você coloca numa redação. Às vezes você tem que tomar cuidado porque o leitor, na hora que está lendo e vê esse seu, será que ele não percebe que você está conversando com o leitor? E olhe, conversar com o leitor, ó, jamais. Não é uma redação, não é uma carta. É um texto dissertativo argumentativo formal, no qual não abre espaço para que você converse com o leitor. E aí, a frase que ficou, a mãe de Pedro entrou com o seu carro na garagem. O ideal seria, a mãe de Pedro entrou na garagem com o carro dela. Quando eu digo que o carro é dela, eu não tenho dúvidas de que é de quem? Da mãe de Pedro. Então eu tenho que ter cuidado com isso. Na hora que eu estou produzindo o meu texto, releia, verifique se não vai ter espaço para que você cometa algum tipo de ambiguidade. Um outro exemplo também voltado para uma questão do pronome possessivo. A mãe pegou o filho correndo na rua. Aí, aqui, né? Quem é que estava correndo na rua, pelo amor de Deus? Será que é a mãe que estava correndo? Será que é o filho que estava correndo? Então, tenha cuidado com isso. Então, a mãe pegou o filho que corria na rua. Esse que aqui é um pronome, no caso, é um pronome relativo, em que ele sempre se relaciona ao termo mais próximo, logo, esse que corria na rua remete-se ao filho. Você precisa saber de gramática para poder ter atenção a essas coisas. Gramática são detalhes. Com certeza você é uma pessoa que vai tirar de 160 para cima. Basta parar para ler, basta parar para ter atenção. Um outro problema muito em evidência é a questão de períodos muito longos. O que é isso, Veri? Período, eu já falei que ele é tudo aquilo que termina com ponto final, ou ponto de exclamação, ou ponto de interrogação. A exclamação a gente tira do texto dissertativo argumentativo, porque você não vai estar gritando com o leitor. Mas os pontos final e interrogação, eles se tornam presentes e até fazem parte do texto dissertativo argumentativo. Agora, qual é o problema disso? Quando você vai escrever o seu texto, prestando bem atenção aqui,
digamos que aqui eu faça a sua folhinha de redação. Nela, você começou primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, sexta linha, ponto. Quando você coloca o ponto apenas no final, você deu 6 linhas do seu texto para um único período. Isso pode gerar um problema gravíssimo, porque vai faltar pontuação e vai faltar conectivo. Então, você vai falhar nas competências 1 e 4. O ideal é que você produza períodos curtos, períodos que têm até 3 linhas. Quando você ultrapassa, pise no freio, releia o seu texto, veja onde é que você pode colocar o pontozinho, usar um conectivo, linkar as informações para dar tudo certo. Então, frases longas podem ser um problema na hora de manter a coesão do texto, justamente porque quando você começa, você vem para o seu texto com um sujeito. Esse sujeito, ele tem que ter início, meio e fim. Mas imagina que esse sujeito está aqui e de repente eu vou retomar o dito cujo e esse retomado aparece somente aqui, você não pontuou, você não se preocupou com aquilo que está produzindo, vira o samba do crioulo doido e não dá certo. Então, ter cuidado, pontuar adequadamente, fazer períodos curtos faz a diferença dentro do teu texto. Uma frase comprida dá maior chance aos erros, pois o uso inadequado de conectivo pode prejudicar o entendimento do texto. Mais uma vez aqui a palavra-chave, conectivo. Então, eu tenho que usar de maneira adequada. E quando é que eu uso? Quando eu coloco o pontozinho, pego um conectivo para linkar um período ao outro. Não permita que o seu parágrafo tenha um período muito longo e principalmente tenha apenas um único período. No mínimo, 2 períodos por parágrafo. E eu até coloquei aqui que o ideal realmente seria que você conseguisse produzir 3 períodos dentro de um parágrafo, que dá para você organizar bem as suas ideias e apontar aquilo que o texto dissertativo argumentativo acaba abordando. Lembrando, na introdução, o que seria o primeiro período? Você levantaria o assunto e o problema. Dentro de um segundo momento, poderia ainda retomar o problema e já apresentar uma tese. No terceiro e último período, a delimitação da tese. Você fez uma introdução. Por mais básica que seja, você apresentou o assunto, levantou um problema, apresentou uma tese e delimitou. Para essas 4 etapas, 3 períodos é o ideal. Aí eu vou para o desenvolvimento, mais 3 períodos aparecendo. Eu vou trazer o meu argumento, período número 1. Segundo, eu vou justificar o meu argumento, período número 2. Terceiro e último, eu vou provar o meu argumento. E aí, eu tenho 3 períodozinhos garantidos com sucesso. Conclusão, eu tenho que apresentar quem é o agente e qual é a ação. Período 1. Período 2, como é o efeito, no caso, o modo como essa ação ela vai ser executada. Período número 3 e último, o efeito. Veja aí, 3 períodozinhos suficientes em cada parágrafo, fica legal. Mas, Veri, somente fiz 2 períodos, tem problema? Não. Na condição que você consiga dosar aí as informações na quantidade de linhas por período, certo? E aí vem o que eu acabei apresentando, o ideal até 3 linhas por período. E aí, por que, Veri, essa questão do período longo é um problema? Imagina uma narrativa de jogo de futebol. Você somente escuta o gol no final das contas, mas você às vezes não consegue entender nada com nada, porque a pessoa não respira na hora que está falando. É assim que acontece quando o período ele acaba ficando longo demais. Eu não consigo entender quem foi o sujeito, qual foi a ação, o que ele fez, se perde, valendo nessa maneira da produção de texto. Então, ter cuidado com isso faz a diferença. Um outro elemento aqui é a questão do uso da primeira pessoa do singular. Nunca, jamais, em hipótese alguma. Porque isso, Veri, o texto é dissertativo e argumentativo e ele é impessoal. E o que é ser impessoal? É que ele não permite o uso da primeira pessoa, principalmente se ela for a primeira pessoa do singular. Mas, Veri, e a primeira pessoa do plural? Pode, não abuse, mas pode. Primeiro, o assunto ele envolve pessoas no cenário brasileiro e você é uma pessoa
que mora no Brasil. Você está escrevendo o Enem por causa disso. Então, por você fazer parte do Brasil, é óbvio que o nós, você pode se incluir aí, mas só não abusar na hora de colocar o nós, ou o nosso país, a nossa nação, enfim, que você venha colocar, não teria problema nenhum. Agora, o eu acho, o eu, é evidente que eu, opa, nunca, jamais, hipótese alguma. Então, no texto dissertativo argumentativo, é necessário escrever na terceira pessoa do singular. Ou seja, você precisa ser impessoal. Então, eu penso, eu acho, na minha opinião, no meu ponto de vista, devem ser literalmente evitados, pois fogem do processo da impessoalidade, que é característica típica deste gênero textual. Então, ter cuidado com isso. Lê o seu texto, verifica se por acaso você não colocou a dita primeira pessoa, porque é inevitável, na hora que a gente está colocando a nossa opinião, a gente tende a colocar a primeira pessoa. Mas veria a minha opinião, sim. Mas pense o seguinte, na hora que você está escrevendo, você não é a única pessoa na face da Terra que pensa desse jeito. Você faz parte de um grupo que também pensa do mesmo jeito que você, então se coloque em terceira pessoa como sendo parte desse grupo. Não seja uma pessoa tão egoísta, tão egocêntrica e foque apenas em você e nos seus argumentos e no seu achismo. Você precisa pensar no outro, então se inclua dentro desse grupo e é em terceira pessoa que esse grupo fala. Um outro elemento é a questão da gíria e expressões de oralidade. Sim, é um problema grave. Às vezes a gente acaba se perdendo porque é aquele velho ditado, né? De casa vai à praça. Pelo fato de eu utilizar muito a gíria, pelo fato de eu utilizar muito variação linguística local, eu acabo querendo trazer também isso para o meu texto. Pode ver. A não ser que o assunto seja variação linguística e você esteja citando alguma coisa, ó. E aí vai ter, ó, as aspas para isso. Mas trazer gíria, tipo assim, tá ligado? Ou então expressões que remetam à oralidade, bem, né? Eu já vi muita gente colocando isso. Eu até na hora que eu vou ler, eu respiro fundo, ainda coloco bem e ainda conserto, tem que ter vírgula. Mas isso jamais é hipótese alguma, tá? Nunca gíria nem expressões que remetam à questão da oralidade. Lendo aqui, a primeira competência da redação do Enem avalia a capacidade dos candidatos de demonstrar o seu domínio sobre a norma padrão da língua portuguesa. Então, se é a norma padrão, gíria não faz parte dessa norma padrão. Uma outra coisa é a questão da oralidade. Na oralidade, a gente tende a ser muito mais coloquial. Então, o que é coloquial? O informal. Então, a informalidade não cabe. É o momento de você ser educado, é o momento de você utilizar o português padrão, a linguagem padrão, na norma padrão. Então, deve-se evitar expressões típicas da língua falada, registros de oralidade de gírias como né. Né é uma coisa maravilhosa. Na oralidade, a gente fala que é uma maravilha. Daí, tipo assim, tá ligado? Nunca, jamais, em hipótese alguma. E principalmente quando a gente vai falar a respeito do internetês. Né? O que é isso? É você trazer as boas abreviações de certas palavras, que eu vejo muito em redação, viu? É literalmente a ideia do de casa vai à praça ou dos dedinhos do celular vão ao texto manuscrito. Então, por favor, evite termos como VC, comigo, também, o que, o porquê, o quando, o pra. Pra, eu vejo muito em redação. É para. Não coloca na abreviação. Não traz para os contextos da oralidade, não. Principalmente quando a gente está falando da oralidade informal, que é o que a maioria das pessoas acaba usando diariamente. Então, ter cuidado com isso. Usar realmente as palavras por extenso, ou seja, na formação correta, como ela deve ser escrita. Ou seja, esse elemento 5, essa competência, esse item 5 que eu estou falando a respeito de gírias e de expressões da oralidade, nada mais nada menos afetam a competência de número 1, que é algo básico. É simples assim, não use. Né? Se você usar, óbvio que você vai sair perdendo pontuação na competência de número 1, e você é uma pessoa esperta o suficiente para não fazer isso com a sua vida. Outro problema gritante. Isso aqui eu adoro.
confesso que quando eu vejo, sempre algum aluno acaba mandando para mim alguma foto que viu ou alguma aberração aí de norma padrão, a escrita típica. Aqui são coisas bem absurdas, mas só que esse lado absurdo também pode aparecer na sua redaçãozinha do Enem. Então, ter cuidado com a grafia oficial é fundamental. E realmente é um erro muito comum. Aí aqui, favor, não deixar objeto. Eita, esse objeto aqui tá muito bonito. E esse daqui, verdura sem agrotóxico. Então é uma verdura, né, que o agrotóxico, acho que existem 100 tipos de agrotóxico aí nessa gordura. Então esse, eu gostaria muito de saber onde é que fica o moçar, né? Porque a pessoa, ela foi ao moçar. Chega, dói. E, bem, temos, ainda a pessoa colocou o acento nessa palavra. Realmente, esse coco não teria um sabor legal na hora da gente, ou pelo menos na leitura aqui. Temos cocô gelado. Bem, enfim, né? Você não vai fazer exame de fezes para isso. E a gente tem que ter cuidado. Agora, quais são as palavras que geralmente eu acabo visualizando muito em questão de erro? Uma é a palavra conscientizar. Eu vejo muito conscientizar escrita só com S ou só com C, não tem um SC, que é típico. Eu vejo muito a palavra aumento com L, é alimento, inclusive, na hora que a pessoa vai escrever o texto. Então, ter cuidado com isso, ter cuidado com a norma padrão, com a escrita, com a grafia das palavras, realmente faz a diferença, né? Então, esses erros ortográficos mais comuns vão afetar literalmente a competência de número 1. Logo, faça uma C1 feliz, evite erros nesse grau. Né? O que é a competência número 1? Nada mais, nada menos, norma padrão. Então, erro de grafia oficial acaba sendo um absurdo dentro do seu texto. Não faz isso, não. É um erro, inclusive, caracterizado como grave. Por quê? Parte do pressuposto de que as palavras que fazem parte do seu texto são palavras comuns. Então, não permitem que você venha a falhar, a errar. Ter cuidado com isso faz a diferença. Como evitá-los, né? Muita leitura em um momento anterior ao exame, com muita atenção dos autores para os recursos utilizados e para a forma e o tom que escrevem. Ter cuidado com isso. Leitura é fundamental. Às vezes você não precisa nem saber da regra, mas você sabe como escreve determinada palavra porque você lê. Então, leitura realmente ela contribui muito para que você possa escrever um texto sem problemas ortográficos. E aí vem as palavras que eu acabei colocando como sendo mais erradas, né, na maneira de escrever. Né? Aí, aqui eu vejo muito a palavra conscientização com C, ou às vezes só com S, ao invés de conscientização com SC. Pretencioso, eu vejo muita gente, porque esse si aqui, e aí eu tenho que ter noção de quando usa-se S entre consoante e vogal, e aí o C ele jamais caberia nessa regrinha. Então pretencioso é com S. Compreensão, eu vejo muita pessoa colocando compreensão com 2 S, eu vejo muito a pessoa colocando compreensão com C cedilha e, enfim, um S só. E esse alimento, ele é clássico. Eu vejo muitas pessoas escreverem aumento com L, é impressionante. Né? Então, leitura realmente acaba sendo fundamental nesse momento para evitar que erros ortográficos deste grau sejam mantidos e você meta os pés pelas mãos de graça. Repito, leitura e, antes de tudo, depois que você produz o seu texto enquanto rascunho, leia o seu texto. Veri, eu errei já na folha oficial. É melhor deixar o erro fazer a rasura. Faça a rasura, meu filho. E aí a rasura é o quê? Um traçozinho na palavra. Escreve em cima. Vai mostrar que você teve atenção e leu. Mas, Veri, eu vou fazer. Digamos que eu tenha rasurado mais de uma vez. Isso vai me despontuar? Vamos lá. Rasura é uma coisa que não faz parte do texto dissertativo argumentativo, né? Então, deve-se evitar ao máximo. Mas se forem 3 palavrinhas aí, você errando e fazendo a rasurinha e fazendo a correção, não tem problema disso não. Mais de 3, o texto ele acaba ganhando uma outra característica. Parece que você está enfeitando o seu texto. Ou está deixando o seu texto cheio de hematoma, né? Porque tome rasura. Então, por favor,
evitar rasura é interessante, reler o seu texto é interessante e ler bastante também é muito bom para você aumentar o seu repertório linguístico enquanto texto. Um outro problema que é realmente gritante é o bendito que. O queísmo acaba sendo um dos grandes problemas em gramática na língua portuguesa. Porque você não sabe o que fazer, coloca aqui. O texto parece uma gagueira textual, impressionante. Eu não sei o que. Calma. Há momentos de você tentar evitar esse que da sua vida e eu vou lhe mostrar que você deve evitar. Do mesmo jeito que a repetição de uma palavra, você não deve estar repetindo o conectivo dentro do texto. Então, evita. Veri, eu posso repetir quantas vezes o que no texto? Bem, não tem essa de quantas vezes, mas de preferência uma vez por parágrafo, né? A não ser que seja aquela questão obrigatória de que você não tenha realmente um outro conectivo para colocar, você fez um paralelismo, por exemplo, é preciso que aconteça tal coisa e que aconteça tal coisa. O verbo é preciso, ele está pedindo, você está dando dois elementos aí para mostrar o que é que ele está pedindo, o que ele está permitindo que aconteça, né? Então, esse que e que acaba sendo obrigatório. Mas na maioria das vezes o que não é um elemento obrigatório. Então posso mudar e vai ficar legal. Por exemplo, aqui, eu posso substituir o que por pronomes relativos. Posso substituir por o qual, a qual, no qual, na qual, os quais, as quais, cujo, no qual, na qual, nos quais. Veja a quantidade de pronomes relativos que estão à sua disposição na hora de você escrever e tentar trocar pelo quê. É somente você saber que a qual, o qual, as quais, os quais são mais focados em substantivos, né? Então você faz referência a substantivos, que esses substantivos podem ser sujeitos ou objetos, que você está fazendo referência. Quando eu vou para no qual, na qual, nos quais, nas quais, a gente está fazendo referência a adjuntos adnominais. Então, encontrei a minha bolsa na sacola, na qual estavam outros pertences. Esse na qual é onde? Na bolsa. Então, um adjunto adverbial de lugar aí. Onde? Eu utilizo se o elemento anterior for lugar. Né? O Brasil é o lugar onde eu moro. Esse onde remete-se à palavra Brasil, que é um lugar. Então, onde usa no sentido de lugar. O cujo, sempre posse. O filho cujo pai, ou seja, esse pai pertence ao filho e vice-versa. Né? Então, quando mexe com posse, é cujo. E você pode utilizar para evitar o que da sua vida. E aí eu coloquei assim, o uso de outros pronomes relativos. Exemplo, um problema que está em evidência, isso é típico de aparecer inclusive na introdução. Você poderia trocar por o problema, o qual está em evidência. Se eu trocasse a palavra problema, eu poderia dizer assim, a questão a qual está em evidência, porque um problema, aqui é uma palavra masculina, por isso eu coloquei o qual. Se eu fosse pegar a palavra a questão é uma palavra feminina, então a questão a qual. Então, esse u e esse a remete-se à questão do gênero, se é feminino ou masculino. Se encontra-se no plural ou no singular. Se eu dissesse os problemas, os quais. As questões, as quais. E assim por diante. E eu evito o quezinho da minha vida. Um outro também. O uso de verbos no infinitivo. Ou seja, terminado em AR, ER e R. Exemplo. É necessário que o cenário do Brasil mude. Isso aí é típico de você apresentar ou no finalzinho de uma introdução, caso você queira, depois que você delimitou, aí você ainda apresenta uma ideia de como se fosse uma proposta de intervenção. Ou isso poderia aparecer logo no primeiro período da sua conclusão. E aí, é necessário que o cenário do Brasil mude. Eu também poderia colocar, é necessário que o cenário mude, ou seja, é necessário mudar o cenário do Brasil. Veja que a reformulação acaba contribuindo e muito para o seu texto. Isso mostra, inclusive, maturidade linguística. Queísmo é assunto de competência de número 1. Ter atenção a isso. Fugindo do queísmo, aprenda a evitar o uso expressivo do que. Né? O queísmo é um neologismo, né, que é o que? É a mania que o ser humano tem de colocar que onde não deve. Aqui, o uso de dois pontos também é um outro elemento estratégico que você pode evitar o que da tua vida. Vê a situação.
o exemplo aqui. Precisamos mudar esse quadro. E, para isso, é necessário que haja ação do Estado em parceria. Tará. Veja como é que isso poderia ser reformulado. Precisamos mudar esse quadro e, para isso, faz-se necessário as seguintes ações. Aí, 2 pontos. A ação do Estado em parceria. Tará. Veja que o que ele acabou sendo modificado pelas seguintes questões e 2 pontos. Então, esses 2 pontos substituiriam bem o quê? Um outro. Isso é uma questão que muita gente não sabe. Toda vez que o verbo ter, ele tem um objeto direto como sendo um verbo no infinitivo, eu, ao invés de dizer que, eu vou dizer de. Então, o Estado tem que agir. Ou o Estado tem de agir. Então, toda vez que o verbo ter, quem tem de fazer alguma coisa. Confere? Então, se o verbo ter, ele tiver como objeto direto um verbo no modo infinitivo, ou seja, terminado em AR, ER e IR, no meio do caminho, a pedra não vai ser o quê? No meio do caminho vai ser a preposição de. Então, não esquece disso. Toda vez que for, como é que se diz? Nós temos de trabalhar, nós temos de comer, nós temos de brincar, nós temos de estudar e nunca quer estudar, quer brincar. Substitui pelo de que fica legal. E o último elemento aqui é a questão de falta de progressão textual. O que é progressão textual? Poxa, você apresentou lá o seu texto dissertativo argumentativo de que iria dizer o que iria dizer no D1 e no D2. E, de repente, o texto ele não ganhou corpo. Ele ficou rodando, 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 bom e velho encher linguiça, e não saiu do ponto. Então, ter cuidado com isso é interessante. As ideias do texto devem fluir da maneira mais compreensível e natural possível. Então, o que é fluir? Primeiro, repetindo, introdução. Você vai apresentar o assunto da maneira que você achar mais evidente. Em seguida, você vai apresentar o problema, apresentar a sua tese, estabelecer o que é que vai dizer no D1 e no D2. Delimitou. Bonitinho. Então, você já teve a progressão inicial típica da introdução. Próxima etapa. Eu disse lá o que eu iria dizer no D1 e no D2. Então, a próxima etapa, o meu D1 vai ser o argumento número 1. Em seguida, a justificativa desse argumento. Depois, a prova. D2, argumento número 2, justificativa dele e, em seguida, a prova. Então, a ordem que você colocou na sua introdução é a ordem que você vai dar no seu desenvolvimento. A partir do momento que essa ordem ela é quebrada, você acaba se prejudicando, porque o texto ele não progride. Aí, em seguida, vem a conclusão. Você vai resgatar a tese, que estava lá na introdução, ou seja, veja que você progrediu, você já chegou e retomou lá a tese. Retoma a tese, depois uma proposta de intervenção que apresente agente, ação, modo e efeito. Então, você seguindo esse passo a passo, o seu texto só vai progredir. Quando você atropela as coisas, aí o problema acaba ficando muito em evidência. Continuando aqui. Antes de iniciar a redação, elabore um roteiro com as suas ideias sobre o tema e a ordem que serão trabalhadas. Mais uma vez, é na ordem a palavra-chave. Você precisa se preocupar sempre com esse cenário na hora de você produzir o seu texto. O texto dissertativo divide-se em 3 blocos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, não coloque a carroça na frente dos burros, por favor. Você precisa seguir essa ordem, que é justamente a ordem que eu acabei apresentando. O que é que deve ter na introdução? Passo a passo. Atenda a esse passo a passo. Assunto, problema, tese, delimitação. Desenvolvimento, argumento, justificativa, prova. Conclusão, tese, retomada, em seguida, agente, ação, o modo e o efeito. Atendendo a esse passo a passo, o seu texto só vai progredir. Textos dissertativos. E o último elemento é problemas graves na competência, o quê? 2. Por quê? Se por acaso você não vai progredir o seu texto, como é que a sua tese ela vai crescer? No 3, por que é um problema grave? Porque dentro do 3 é o argumento, justificativa e prova. Se você não fez legal a sua introdução e faltou alguma coisa, atropelou já na sua argumentação.
4. Articulação de ideias. A ausência de conectivo também impede que o texto ele ganhe progressão textual. E, por fim, como é que eu vou trazer uma conclusão em cima de algo que já foi atropelado já desde a tese? Ou a ausência da tese, ou algo que você não deu continuidade ao seu texto, você não levantou problema, então eu vou solucionar o que se o problema não foi apresentado? Eu vou resgatar a tese de que, se por acaso eu não apresentei tese lá na introdução? Viu o problema que dá? Então você precisa realmente ter atenção e seguir realmente esse caminho aqui, é uma escadinha. Você precisa passar no passo a passo, sair da introdução, que é o básico, ir para o desenvolvimento, chegar na conclusão, atendendo a todos os pré-requisitos, que no final das contas é sucesso garantido. E é isso. Para essas e outras, não deixe de entrar em contato com a gente. Estamos aqui no portal Evolve. Beijo para vocês. Tchau, tchau.